Já te chamo já, Rafael. Vou esperar chegar mais um pouquinho de gente aí. Vamos ver se chega mais gente. Boa tarde. Vou esperar só mais um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Tá dando um delayzinho aqui. Agora que eu tô conseguindo ver quem tá chegando. Boa tarde a todos e todas. Já vou colocar aqui o Rafael pra gente dar início aí à nossa live. Olá! Olá, Maiara Cabral, que prazer enorme. Poxa, prazer é o meu, né? Imagina ter a presença ilustre aqui do Rafael Oh, meu Deus, Cavalcante. ilustra por sua conta. Ah, imagina, que isso. Eu estou tão feliz de você ter aceitado esse convite, mais um, né? Que eu te Como se eu não fiz aí fosse aceitar, né? Ah, imagina. A gente, você sabe que eu sou fã zaça aí do Biblioteca Podcast, conheci o seu trabalho através desse projeto, né? E eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui hoje. É um prazer enorme. A gente sabe que você é um dos bibliotecários que estão aí à frente desse projeto, também fomenta bastante discussões acerca da atuação do bibliotecário, né? Assim, ter você como referência é ótimo para a gente que está começando, né? Que eu sou praticamente recém-formada, né? Me formei em 2016. Mas o trabalho que vocês desenvolvem assim é inspirador, com certeza. Então, quero te dar boas-vindas aqui essa nossa live Bibliosocial Mídia. Quero dizer que eu estou muito feliz e que eu espero que seja uma live bastante proveitosa para todos nós, para a gente poder descobrir aí um pouquinho dos bastidores do Biblioteca Podcast também. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui com você, seu público. Eu também tenho grande admiração por ti, né? E só aumentou depois que você participou lá do podcast. Acho que você é uma pessoa bastante sensata, com muito conteúdo. É gostoso te ouvir, é gostoso te acompanhar. E Ai, assim, que lindo. o Biblioteco, né, é um projeto que nasce depois de muitas discussões sobre o nosso papel, que tem muito a ver com a Liga Bibliotecária, que é um coletivo, um grupo, né, que existe já há algum tempo, e eu acho que ele é meio que fruto disso tudo. Então, eu brinco dizendo que o biblioteca é um lugar ali de uma encruzilhada, né, onde as pessoas vêm, colaboram. Eu acho que é um projeto que, claro, encabeçado por mim, pelo Ricardo, e depois com a presença das meninas, da Andréia e da Luciana, e do Jefferson também, que está nos auxiliando com algumas coisas, mas assim, é de todos nós. Então, quem progressistas que chegar e quiser contribuir, a gente está de portas abertas. Ai, que incrível. E é muito legal ver que vocês têm assim, essa abertura, né, para levantar essas discussões e que isso acaba virando pauta. Eu acho isso muito legal. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta clássica aqui que eu faço sempre no começo da live e que é uma das perguntas que as pessoas mais gostam, né? Porque conhecer a história, né? O bibliotecário por trás do projeto é muito encantador e é essencial para a gente entender o porquê também desse projeto, né? Lógico que é um projeto colaborativo, mas tem também a presença do Rafael lá e eu gostaria que você começasse contando como foi a sua história aí, como começou a sua história com a biblioteconomia. Eu entrei na biblioteconomia meio que por acaso, né? Como assim? Eu estudava em colégio público, aqui em Brasília, e meu pai queria que eu fosse militar, né? Meu pai é sargento, já da reserva e tudo, mas ele tinha essa coisa de que eu fosse militar porque ele enxergava nisso uma possibilidade de eu ter um sustento, né? Seguiu mais ou menos um caminho dele, que eu fosse oficial e etc. Só que, com todo respeito, eu sempre vi que militarismo não era para mim. Eu não gostava daquela história de hierarquia, sabe? De ver meu pai lá no órgão que ele trabalhava,
tratando um chefe como se fosse um... Não, não dá para mim. Eu entendo, de certa forma, mas sempre rechacei isso. Nunca quis me ver como um subalterno de algum superior militar. Então, fui procurar outros caminhos. Lá na escola pública, nós fazíamos um curso que alguns professores ofereciam no horário oposto à aula. Então, eu estudava pela manhã e tinha esse curso à tarde. Era um curso gratuito, né? Era um serviço ali social que eles faziam. E naquela ocasião tinha uma professora, era a professora Hipácia. Eu até encontrei com ela esse ano, no começo do ano. E sabe aquela indecisão? Eu passei para a Universidade de Brasília pelo programa de avaliação seriada, que a gente fazia vestibular fracionado, né, no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu não tinha assim aquela coisa de eu quero fazer um curso X, ou eu sempre sonhei em ser tal coisa. Não tinha. E no terceiro ano, quando a gente tinha que decidir qual curso nós iríamos marcar, né, na etapa final do processo seletivo, eu fiquei em dúvida entre vários cursos. Aí fui para eliminação. Eu não queria desperdiçar a nota que eu já havia acumulado, porque as notas tinham peso 1, peso 2, aquela seria o peso 3. E biblioteconomia era um curso que eu tinha certeza de que passaria com muita folga. Aí eu fui conhecer um pouquinho mais, eu falei, pô, gosto de ler, não sei o quê, frequentava a biblioteca da escola, então tinha um... Claro, criei um mito na minha cabeça, que depois não era bem assim, né? Mas foi por esse caminho aí que eu... Aí a Hipácia falou, Rafael, eu acho que biblioteconomia tem concursos na área, de repente é algo que tem a ver contigo. E eu lembro que eu estava em dúvida entre biblioteconomia, agronomia e letras tradução. Aí coisas Nossa! bem díspares, assim, né? Aí por eliminação, eu falei, ó, aí a Hipácia me ajudando. Olha, agronomia, tem muita coisa em campo, não sei o quê. Será que isso tem a ver contigo? Eu falei, não, não tem. Letras tradução, conversei com algumas pessoas e disseram que não era uma carreira romantizada, né? Que eu tinha pensado, não, vou fazer tradução de livros e vou viver disso. Não é uma carreira fácil. Existe uma probabilidade grande de pessoas que fazem esse curso de ir para a sala de aula, né? Não, não era uma coisa que eu queria. E fiquei com a questão da biblioteconomia. Aí, isso foi... Eu entrei na UNB no primeiro semestre de 2003. Aí, terminei a Caramba, graduação em 2007. caramba. A gente, assim, eu acabei entrando também na biblioteconomia meio que por acaso e também atraída por essa questão de concursos, né? Não tenho eu nem sabia o que que era biblioteconomia. E, para falar a verdade, porque eu sou do interior e na minha cidade não existia. E, assim, a maioria das pessoas entram na biblioteconomia meio que no susto, né? Sim. Meio que por acaso também. Mas olha só como que é bom, né? Que bom que você escolheu essa área, que bom que a gente tem você hoje como uma das nossas referências, assim. Oh, meu Deus. E, e como que surgiu aí a ideia da criação da Liga Bibliotecária? Porque como o podcast veio dessa iniciativa, eu queria entender como que foi esse contexto, né, a criação e como que funciona a Liga Bibliotecária para entender o propósito do Biblioteca Podcast. A Liga, ela surge ali em 2015, também bastante por acaso. Havia tido as eleições de 2014 e o clima estava péssimo, assim, né? Na, lá na Câmara, cheguei até algumas discussões com alguns colegas e eu me via meio que isolado, porque eu havia votado, eu, como uma pessoa de esquerda, havia votado na Dilma e etc. E parecia, a Marina Silva falou uma frase que marcou, que assim, Dilma ganhou perdendo. E foi meio que isso mesmo, né? Então estava um sentimento muito ruim. No começo de 2015, eu conversei com o Vander, não sei se o Vander Pavão, bibliotecário aqui de Brasília também. E ele falava, vamos sair, vamos nos encontrar no bairro onde ele morava, né, no Cruzeiro. Aí fui até o encontro dele e ele chamou um outro amigo que eu não conhecia até então, que é o Jefferson Higino, que hoje é muito amigo meu. Então a gente conversou sobre toda a conjuntura, sobre como havia muito reacionarismo na área de biblioteconomia, né? E como é que a gente poderia fazer para trazer debates, né? Para lutar contra esse reacionarismo, né? Para mostrar que
a biblioteconomia é muito mais plural do que o pensamento conservador fazia acreditar. Saímos ali daquele bar, aí eu fiquei, isso foi numa sexta-feira. Aí eu fiquei cozinhando aquela coisa na minha cabeça, eu falei, a gente quer saber, criar um grupo? Porque daí deve existir mais bibliotecários progressistas, a gente se encontra nesse grupo, porque estava insuportável o ambiente em grupos grandes, como Bibliotecários do Brasil e outros grandes grupos da área, estava tóxico, a convivência virtual ali. Aí eu pensei, vamos criar um grupo aqui de Brasília, onde a gente pode se reunindo. E ali a gente vai debatendo ideias e tudo mais. Então isso foi em março de 2015. Criei o grupo, como todos nós gostávamos de quadrinhos, aí eu lembrei da Liga da Justiça, ficou Liga, aí era Liga Bibliotecária dos Como é que era? Liga dos Bibliotecários Bolivarianos, fazendo troça, Ih, porque eles nossa! chamavam todo mundo que era de esquerda de bolivariano, vai para Cuba, não sei o quê. Aí ficou essa coisa. Só que aquilo ali foi crescendo. O que era para ser um grupo de, sei lá, 10, 15 pessoas no Facebook foi virando 30, 40, 50. Pessoas de outros estados foram querendo participar. Então a gente teve uma convivência grande naquele ano de 2015, principalmente porque já estava em curso, né, o que viria a ser o golpe de 2016. Então a gente ia para os protestos, compartilhávamos fotos e não sei o quê. Surgiu a ideia também da gente criar alguma coisa setorial nos estados para. Só que não tinha muito, aquilo era muito espontâneo, não tinha exatamente um objetivo. E aí a gente começou a ver as diferenças, né? Embora todo mundo fosse do campo progressista, tinham ideias assim bem divergentes, algumas pessoas com dificuldade, isso no princípio, com uma certa dificuldade de trabalhar em grupo. Aí a coisa foi dando uma esvaziada ali, 2016, 2017. Aí também a coisa veio, se consolidou. Isso foi um balde de água fria, né, para muita gente. Nossa, Houve, nem falo. houve uma desarticulação, uma coisa assim. Mas a gente criou um núcleozinho, né, que esse núcleo tem até hoje, que somos 7. Aí sou eu, a Gilvanédia Mendes, está na Paraíba, a Cida Fernandes, do Pernambuco, a Patrícia Pimenta, que está na Alemanha fazendo um curso. Quem mais? A Evelyn Estrela, que é de Goiás. Aí a Franciele, que está em Minas. E a Andrea, que está em Santa Catarina. Então a gente tem esse grupo e a gente vai pensando algumas coisas. Então, em 2018, houve uma ação que a Patrícia Pimenta capitaneou entre o final de 2017 e o início de 2018, que foi uma ação junto ao MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, naquele acampamento Povo Livre, que foi Uhum. construído em São Bernardo do Campo, num terreno que havia lá, e surgiu no Facebook a Doem Livros para o acampamento. Aí a Patrícia fez todo um trabalho, e ela e a Fernanda Ferreira de São Paulo, fizeram todo um trabalho de ir até o acampamento, porque elas moravam em São Paulo, na capital. Aí fizeram todo um trabalho de ir até esse acampamento, de entender, conversaram com o advogado, explicou e etc. Aí marcamos uma grande ação para janeiro. Aí eu saí daqui de Brasília, fui para lá para fazer essa ação. Então foi aquilo ali, eu acho que é uma das atividades mais importantes, ou mais importante, que eu já fiz dentro da biblioteconomia, porque me mostrou a nossa potencialidade enquanto agentes sociais. Então a gente passou um dia lá nessa imersão, havendo uma troca. Não era uma caridade, vamos fazer caridade para o MTST. Pelo contrário, foi uma troca. Eles nos explicaram como a governança daquilo, qual era a ideia por detrás daquilo, quebraram preconceitos que a gente ouve falar desses movimentos por meio da mídia comercial, que não tem o menor interesse em dar o devido valor, né, para o MST, para o Exatamente. MTST. São vendidos como bandidos, como desocupados, e é muito longe disso, né? São E são pessoas, são totalmente cidadãos organizados, né? totalmente organizados. Inclusive, tive um embate com uma bibliotecária famosa, que eu não vou falar aí para não ter treta, numa oficina que nós tivemos, e ela veio com esse papo. Ele falou movimentos desorganizados. Aí eu fiz um textão, né? Fiz um shade, porque não admito. Então, essa ação do MTST me abriu muito os horizontes. Naquele mesmo ano, em 2018, nós fizemos o que seria o primeiro encontro nacional da Liga, lá na ação educativa no município de São Paulo.
Então foram 2 dias onde a gente fez formação, debates, discutimos futuro. Em 2019 Legal. fizemos o segundo encontro, que não teve o mesmo êxito do primeiro, por quê? Porque foi lá em João Pessoa. E João Pessoa, que é uma cidade maravilhosa, ela tem altos custos. Então, para as pessoas, diferentemente de São Paulo, que é um local que tem voos de todos os estados e é mais em conta, né? O deslocamento para João Pessoa era tudo muito caro. Mas aí a gente tinha a ideia de fazer a cada ano numa região do país diferente, né? E só que aí Que se mostrou incrível. inviável devido aos custos e Entendi. todo mundo mais empobrecido, muitos colegas desempregados, né? E a gente também não tinha uma forma de sustentar esse evento, mas a gente acabou fazendo. E o público que frequentou foram mais estudantes e bibliotecários da própria Paraíba, né? Em 2020, no começo do ano, a gente pensou em fazer também. Aliás, não, minto. A gente não queria fazer em 2020, não, porque a gente tinha que repensar tudo. A Patrícia não está aqui no Brasil, não sei o quê. A ideia era fazer para 2021, né? Só que daí veio pandemia, veio uma série de coisas. E o biblioteco era uma ideia que eu tinha de fazer junto com a Liga, mas aí também a Patrícia estaria muito envolvida nisso, mas teve todo esse deslocamento dela para a Alemanha. Eu falei, gente, então enquanto não existe um que vai ser lá da Liga mesmo, vamos fazer o biblioteco como um derivado, né? Que também tem tudo a ver com a Liga. E eu, por quê? Eu gostava muito dessa mídia, gosto muito dessa mídia podcast. E eu falei, pô, vamos montar um programa. Aí tudo começou a acontecer depois que eu conheci o Alan Tolentino, que é o nosso editor, por indicação de uma amiga, que é daqui de Brasília, mas que mora em São Paulo, e tem um podcast. Aí eu perguntei para ela, Sasha Brasil, falei, Sasha, como é que é a edição, não sei o quê. Ela falou, olha, tem o Alan, que é daqui de São Paulo, é muito bom, não sei o quê. Aí no começo de 2020, fiz a minha única viagem do ano, que foi lá para São Paulo. Aí marquei com o Alan, a gente conheceu, fechamos. Aí o Ricardo, eu quero entrar no projeto. Falei, pô, vamos. Porque eu acho que o Ricardo tem uma grande bagagem cultural, né? Um bibliotecário bastante atuante. Eu falei, bom, Ricardo, é bom que você entra, Verdade. porque daí você fica naquela função de debatedor. Tipo, sem censura. Leda Nagli se revelou depois, mas eu assisti muito sem censura. E aí eu gostava daquele formato que a Leda apresentava e todos os dias trocava o debatedor, né? Que era mais afim com determinadas áreas. Aí eu falei, Ricardo Sim. fica como debatedor e eu vou conduzindo o programa. E aí foi. Aí começamos em fevereiro. Nossa, e assim, e é muito bem produzido, né? E vocês têm uma sinergia muito bacana. Você sabe conduzir muito bem as pessoas que participam, né? Todos os episódios que eu já escutei. As pessoas sabem articular, sabem, né, conversar ali, né? Tem aquela harmonia. Eu acho muito interessante isso e que dá um grau de profissionalismo para o Biblioteca Podcast que pode servir como referência para outras pessoas da nossa área que queiram também produzir um podcast, né? A gente saber que realmente tem ali uma cadência, tem que ter um formato, né? Não pode ser assim, somente gravar um áudio e vai embora, né? Tem que ter todo um cuidado da produção, né? Da estrutura também que vai funcionar o programa. E realmente eu, assim, eu e as pessoas com quem eu me relaciono da área são ouvintes do Biblioteca Podcast, assim, assíduos. Sempre tá, você escutou esse episódio, tá falando assim, assim, assado, nossa, é muito legal. Eu acho que tem contribuído bastante. E assim, essa coisa de levar um debate político para dentro da biblioteconomia, né? A gente sabe que ainda tem um entrave, ainda sofrem no preconceito, essa questão de falar sobre política dentro da Bíblia, são coisas que precisam ser discutidas, né? E eu gostaria de saber como que vocês lidam com isso, né? Porque, assim, deve existir aqueles contrapontos, né? Aquelas pessoas que dão ali aquela coisa de, olha, eu acho que vocês não deveriam falar sobre isso. Existe isso? Como que vocês conseguem lidar com essas questões? O que é que acontece, Mayara? Nesses 5 anos de que eu comecei a colocar mais a minha cara aí, né,
com a Liga, nesse grupo de Facebook, e participar também da BDF, que é um órgão, né, associativo, Associação de Bibliotecários aqui do Distrito Federal, e de ter mais espaço dentro da biblioteca da Câmara. E aí eu gostaria de agradecer muito a minha chefe, a diretora Janice Silveira, e ao chefe do centro do... Porque, assim, na Câmara não é só a biblioteca. A biblioteca está inserida dentro do Centro de Documentação e Informação, né? Dentro desse centro, né, que é o SED, existe a biblioteca, existe o arquivo, a editora, a coordenação de pesquisa. Então, tem várias coordenações ali dentro. E quem é o responsável é o André Freire, que é um arquivista e já deve estar ali há uns 5 anos, que é mais ou menos o tempo da Genice. Então, aí eu agradeço muito a essas duas pessoas por todo o espaço que elas me deram dentro dessa instituição. Então, absolutamente tudo que eu quis fazer, eu fiz, né? De projetos, de levar pessoas. Aí tá. Então, eu acho que isso, junto com o meu amadurecimento e muita terapia ao longo desses 5 anos, eles me possibilitaram uma posição bastante segura para o biblioteco, né? Nós somos pessoas de esquerda, nós vamos debater sempre com viés à esquerda, mas sem ser panfletário, sem tentar ser agressivo, né? Ter um diálogo maduro mesmo. Por quê? A gente se considera uma mídia que está dentro da contra-hegemonia. O que seria isso? Quando a gente pega as mídias comerciais, televisão aberta ou mesmo fechada, os grandes jornais, as grandes rádios, a maioria desses veículos que se posicionam aí à direita ou centro-direita, embora não digam, eles têm as suas pautas, né? Então, por exemplo, o teto de gastos, que eu acho isso um horror para o desenvolvimento do país, todos esses veículos defendem um teto de gastos, né? A gente não vai defender isso. Então, a gente está dentro da contra-hegemonia. Então, a ideia do biblioteco é a gente poder levar pontos de vista contra-hegemônicos para a comunidade bibliotecária e também para simpatizantes, né? E debater com a sociedade em geral. Porque aí a gente entende como uma atuação bibliotecária política, né? Falar de política sem colocar a política como uma coisa externa ao ser, né? Ao ente. Política como parte integrante do ente, em todas as esferas. Então, eu acho que no meu caso, todo esse processo dos últimos 5 anos de cabeçadas, de falar besteira, sabe? De não refletir sobre certas coisas, eu acho que isso me consolidou para 2020 ser o momento. Não, eu tenho condições de fazer um programa político bem posicionado dentro do espectro político e sem ter vergonha e sem ter um sentimento de que estou devendo algo a alguém ou algum compromisso. Não, eu tenho que ser neutro e não posso. Não. E isso, inclusive, vai para as pessoas que a gente convida. A gente não quer dialogar com certas pessoas dentro desse espaço. É óbvio que o diálogo irrestrito ele pode acontecer em outras plataformas, em congressos da área, em, sei lá, associações, etc. Mas dentro do programa a gente tem uma pauta bem específica, né? A gente não quer abrir espaço para certas figuras, porque acha que já tem outros espaços para ocupar. A gente quer jogar luzes sobre pessoas que nós achamos que merecem essas luzes. E também tem uma coisa interessante, que é respeitar esse protagonismo das pessoas que nós convidamos, né? Os protagonistas são os nossos convidados. Eles são as pessoas que a gente quer que falem, que sejam conhecidos pelo público. Eu acho isso uma coisa meio inédita. Não sei se inédita, mas eu acho uma coisa meio rara dentro da nossa área, né? Onde existe muito ego, é uma área menor. Menor em qual sentido? Em termos de pessoas mesmo. É uma área pequena, né? Nós somos quanto? 30 mil bibliotecários? Se chegamos, somos 30 mil. Então, é uma área muito pequena. Existem mais advogados aqui em Brasília do que bibliotecários no país inteiro. Então, somos uma área pequena. E isso possibilita muitos egos, plataformas, né? Você tem uma pessoa que ela vai falar de A a Z, vai falar de arquitetura de bibliotecas até censura. E aí a gente entende que não, a gente entende que várias pessoas merecem espaço. E a gente está ali também como um local onde nós queremos ceder espaço, né? Para que as pessoas possam brilhar por si. Nossa, é incrível, porque é a questão, você toca num ponto muito importante, que é a questão da visibilidade, né, do profissional, né? Você abrir esse espaço
para as pessoas conhecerem os profissionais e terem também uma referência sobre determinadas pautas, né, que são debatidas dentro dos episódios do Biblioteca Podcast. Porque eu, por exemplo, cheguei a Franciele a partir do episódio que ela participou, né? Ah, que ótimo. Sobre feminismo negro, né? Sobre o movimento negro, aliás. E aí a partir disso, eu tive a ideia de convidá-la a participar desse projeto do boletim que a gente está desenvolvendo. Então, assim, olha só como que é importante a gente estar em contato, né? E estar conhecendo o trabalho de outros profissionais. E vai além do artigo acadêmico. O artigo acadêmico é muito despersonalizado, né? Você, quando traz a pessoa para conversar, seja numa live ou seja num podcast, você acaba dando um rosto, dando uma voz para o pesquisador ou para o profissional que está ali com você, né? E isso é uma questão importante para as pessoas saberem quem é o rosto da pessoa, a voz da pessoa que está ali desenvolvendo um debate sobre determinados assuntos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Veja. A Fê, do Mente Brava, falou que ama o podcast, mas não conhecia o Biblioteca. Já até coloquei na lista de reprodução lá acredito, de alguma plataforma de streaming, né, de áudio. A Den Nascimento está falando que tem um podcast de contos de história, de contadora de história, né? Depois divulga aí pra gente, Den. Por favor. O Eric está aqui, isso aí. O Eric está aqui perguntando, Eric Pires, você pretende organizar alguma edição do Bibliocamp? Uma edição do quê? Do Bibliocamp. Do Bibliocamp, eu participei da organização de uma edição que teve. Olha só, acho que foi em 2014. Foi em 2014 que teve essa edição. Eu não era líder, mas estava ali na organização e foi bem produtivo. Não pretendo organizar uma em especial, mas quem sabe, né? A gente está aberto aí. Esses eventos, eles são importantes, né? Pena Sim. que às vezes não tem tanta aderência e aí a gente acaba perdendo Inclusive, Maiara, eu queria até essa aproveitar esse oportunidade. gancho do Eric para dizer que o Biblioteco também, ele e a própria Liga, elas vêm não inventou roda nenhuma, nem tem pretensão de inventar nada. Mas elas vêm no encalço de projetos que surgem antes, como o próprio. Aí eu cito dois: a revista Bibliô, né, que trouxe essa coisa da informalidade que você, de certa forma, abordou, e o próprio Bibliotecário Sem Fronteiras, né, do Thiago Murakami, o Moreno Barros, que tinha essa outra proposta de trazer uma biblioteconomia menos acadêmica, crítica, mas menos acadêmica. Então, eu acho que a Liga e o próprio podcast agora, eles vêm nessa esteira, né? Porque não é só a academia, com todo respeito, né? Inclusive eu fiz mestrado, quero entrar no doutorado, mas não é só a academia que tem que ter voz. Existem vários pares nossos que não querem fazer mestrado, não querem fazer doutorado e que merecem ter destaque também, porque eles têm o que falar, né? Exatamente. Nossa, eu concordo muito com isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito errada de que a pessoa que tem um título ela vale mais profissionalmente, então você tem que ficar mais perto dessa pessoa, tem que estar sempre em contato com essa pessoa e acaba menosprezando o profissional que está ali na frente de batalha, né, no dia a dia, que tem tanto a acrescentar quanto um pesquisador, né? Porque tem ali a experiência empírica, né, do nosso fazer bibliotecário, né? Exatamente. A Sônia está aqui falando faz um comentário sobre o teto dos gastos e a demonização do servidor público, né? Que é algo que está bem latente nesse desgoverno. O Hugo está falando aqui, Rafael, você é the best. Um beijo, Hugo. É o Hugo Oliveira. E o Rômulo Benevides, isso mesmo. Vamos dar espaço para que outras vozes sejam ouvidas. Biblioteconomia progressista e combativa, sim. Exatamente Isso isso, aí. Rômulo.
Hashtag ele não. Nunca, ele nunca, né? Mas disse que vai até se Ele reeleger. nunca é. Deus me livre. E a Suzane do BiblioWork está falando aqui que o biblioteco dá voz literalmente, né? Fazendo um Suzane Lima, trocadilho aí. Suzane, Isso, Suzane um Lima. beijo, Suzane. Você também vai participar do biblioteco. Até já sei a pauta. Você e a Ah, Thalita ela é Ramos. maravilhosa. Falo com ela que ela às vezes me salva a vida. Bom, continuando aqui, né? Porque ainda tenho algumas perguntas para fazer. E Ótimo. agora eu quero entrar já na parte da produção mesmo do podcast, né? Eu quero que Certo. você conte um pouquinho para a gente como que funciona, como é esse processo, né, de produção, como que vocês selecionam as pessoas, convidados. Conta aí um pouquinho aí dos bastidores para a gente. Bastidores, né? A gente foi. Primeiro de tudo, gente, podcast é muito de você ouvir também outros podcasts, né? Então, antes de começar o biblioteca, eu já tinha meus preferidos. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem um chamado Lado B do Rio, que são 4 jornalistas independentes, né? Que eles tratam muito de política. E eu cheguei neles por meio da Patrícia Pimenta. A Patrícia é uma ávida. Inclusive, Mayara, se você puder trazer a Patrícia, aquela mulher é um fenômeno da natureza. Ela é super. Acabou de defender o mestrado dela, mas está lá na Alemanha. Então, assim, aquela mulher é uma potência. Depois, quando você tiver oportunidade, traga. E a Patrícia me Com certeza. recomendou esse podcast. E aí eu me apaixonei, porque eles trazem exatamente essa coisa da combatividade, de debater temas que são, naturalmente, de interesse do Rio de Janeiro, né, porque é lado B do Rio, mas que acabam resvalando em todo o país. Então ali eu fui vendo mais ou menos como é que eles organizam as ideias dele. Aí depois tem uns podcasts de quadrinhos. Eu sou um grande colecionador de quadrinhos, então eu ouço muitos podcasts. Aí eu fui percebendo o que funciona e o que não funciona para chegar numa proposta. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com base no roteiro, né? E esse roteiro, ele, junto com o Ricardo, a gente pensou em alguns quadros. O programa ele é formado por quadros. Aí tem a apresentação, aí eu acho que mandei, não foi, Mayara, quando você participou? Para todo Sim. mundo? Mandei o roteiro. Aí tem o roteiro, a apresentação, tem as entradas de cada um. Aí depois a gente faz o papo de botequim, que são as perguntas em si. Eu mando umas 5 ou 6 perguntas para que os convidados avaliem, né? E para funcionar mais como um guia, não necessariamente aquelas perguntas vão ser feitas no programa, né? Às vezes a resposta do convidado, da convidada, ela já responde uma pergunta que está lá mais embaixo. Ou então a convidada ela joga um foco para algo que a gente não havia pensado. E aí, lembrando daquela ideia de privilegiar o convidado, a gente, não, volta aqui para essa pergunta que está lá no roteiro, não. Aí a gente vai tomando outro rumo. Eu acho que o programa que mais aconteceu isso foi o do Rafael Greenhalgh, porque a gente tinha pensado uma coisa, só que daí a conversa foi para um outro rumo, a ponto da gente estar devendo um segundo programa com ele, né, para falar de outros pontos. Então tem essa coisa meio que do improviso. A outra coisa, nós não somos profissionais, então tem vários errinhos ali, no primeiro programa, no segundo programa principalmente, mas é você também saber lidar com improviso. Gosto muito de improvisar, gosto muito de. Ah, então fala um pouquinho sobre isso e aquilo. Então, assim, tem um roteiro base, e esse roteiro a gente vai trabalhando em cima dele quando está gravando, né? O que é que acontece também? Uma outra pergunta que você fez, a seleção dos convidados. A seleção a gente tenta mesclar o que está de interesse aí para o Brasil e também com as nossas próprias afinidades. Uma crítica que nós recebemos no começo era que não havia mulheres no nosso corpo de apresentadores, né? Eu e o Ricardo apenas. Falei, pô, então realmente a gente precisa trazer mulheres porque a biblioteconomia ela é 80% feminina e é diferente. Quando você traz a mulher, necessariamente ela vai ter um olhar diferente sobre vários temas. Aí entrou Luciana e depois entrou Andréia, né? Então a gente tenta mesclar temas que, pô, esse aqui vai ser de interesse para as bibliotecárias, ou então esse daqui vai ser de interesse para a questão racial. Então já teve vários programas sobre questão racial, não apenas um do ano, que é o do Dia da Consciência Negra. Não. Estamos privilegiando nessa coisa de pessoas que não têm muita voz, ou então de temas mais emergentes.
Eu acho que, nesse sentido, o da decolonialidade, que foi com Wellington, que é um rapaz de São Paulo, um bibliotecário de São Paulo, ele foi bem assim, sabe? Era um tema que nem estava assim, exatamente planejado. O Ricardo chegou, pô, vamos chamar o Wellington, não sei o quê, parará. E foi. E aconteceu. A gente faz uma pauta mensal que quase nunca ela é respeitada, porque tem problema de agenda do convidado, ou então surge algum outro tema, mas normalmente é por agenda do convidado. Aí a gente surge, vai encaixando programas, né? E às vezes acaba que não dá mesmo, a gente fica assim, que o programa vai ao ar. A gente está tentando fazer com que isso não aconteça no segundo semestre, mas a seleção é isso, ela tenta ser plural na questão de gênero, tenta ser plural na questão de temas que vão falar para os diversos grupos, né, que compõem a sociedade, e às vezes temas mais leves. Agora está indo ao ar, hoje vai ao ar, daqui a pouco. Acho que até já tá, gente? Quem está aí acompanhando, quiser lá ver depois, o do Raul Seixas. A gente está falando sobre cultura. Ah, é verdade. E é o Tiago Bittencourt, que é um jornalista aqui de Brasília. Na verdade, ele é baiano, mas já está em Brasília há muito tempo. E fez uma biografia do Raul, com base no programa, né, de entrevistas da EBC. Então, assim, é um tema que sai da coisa bibliotecária, mas a gente entende que isso faz Sim. parte da cultura informacional. Cultura informacional é um termo que eu roubei da Bibliô. Eles têm essa coisa, né, de cultura informacional. Aí, Chico, um beijo. Verdade. Aí peguei esse cultura informacional, ou seja, vamos ampliar a bagagem cultural dos nossos ouvintes também. Não precisa falar só de biblioteconomia até a morte. Então esse programa vai falar sobre Raul Seixas. Aí vamos ver a repercussão, vamos ver o que, é que as pessoas gostam, se as pessoas vão gostar. E a ideia é ir trazendo cada vez mais temas assim que orbitam a área, né? Que não estão dentro da área, mas que de alguma forma orbitam. Ai, sensacional, é verdade. Eu recebia, né, a notificação desse episódio, né? Ali no Spotify aparece pra Spotify. gente, né? Mas eu ainda não consegui parar para ouvir. Ah, mas Mas eu fui com certeza era já para ter está na minha saído lista. ontem. Só que daí teve um atraso, não sei o quê, aí saiu agora. Eu ainda nem fiz propaganda, depois eu vou fazer. Ah, então tá bom. A gente aqui já está sabendo em primeira mão, tá vendo? Saiu já um Primeira novo mão. episódio. Bom. E assim, vocês procuram fazer uma curadoria, né? Levantar algumas fontes antes de conversar com os convidados? Vocês fazem isso? Ou vai de acordo com a condução que o convidado dá? Vocês vão discutindo? Como funciona? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem uma pesquisinha prévia, aí vai de cada um dos integrantes, né? Eu acho que cada um vai ter um método. Eu gosto de conhecer um pouquinho sobre a área, principalmente se eu não conhecer nada, nada, nada. Então, vou te dar um exemplo. O Tiago Bittencourt, que é esse entrevistado do último programa, eu já conhecia porque ele foi entrevistado no Encontro com o Autor, que é um programa que tem lá na Câmara, né? Só que eu não tinha assistido, eu tinha lido o livro, mas eu não tinha assistido o programa do qual o livro foi derivado. Eu falei, pô, então vou assistir ao programa, né? Então fiz esse dever de casa, Ricardo também assistiu, para a gente ter mais embasamento, entender melhor como é que se deu a concepção da coisa. Mais alguns temas, eu vou, por exemplo, o do Anderson Brito, que foi o virologista, que é um amigo meu aqui de Uhum. Brasília também. Eu não Foi entendo grandes ótimo esse coisas episódio. sobre. Oi? Esse episódio foi excelente. Foi- Desculpa, eu te cortei, né? Ah, não, não, fique à vontade. O Anderson, ele milita muito nessa questão, ele defende que a ciência, aquela ideia de ciência aberta, né, de levar conhecimento científico de forma inteligível para a sociedade. E eu acompanho ele no Facebook, a gente tem um grupinho lá da época da escola e tal, mas só que eu não entendo grandes coisas de contaminação de nada. O que foi que eu fiz? Eu peguei as principais ideias comuns que a gente vê na televisão, né? Dúvidas, tentei colocar isso, falei, não fiz dever de casa além de coletar essas questões e deixar para que ele respondesse. Por exemplo, foi o morcego que passou o vírus pro humano lá na China. Aí, como é que isso se deu? Comendo carne contaminada. Aí ele foi, com base no que já se sabe na literatura científica, ele foi respondendo. Então, eu acho que varia muito do entrevistado e, claro, sempre perguntando para o entrevistado o que é que ele quer focar. Né? Eu quero focar em tal coisa. Ah, incrível. É assim, é bom a gente, de qualquer forma, né? Independente se você está olhando o conteúdo
ou se está coletando informações que podem ser pertinentes para elaborar as perguntas, é uma curadoria, né? É um trabalho assim que precisa ter uma atenção para a pessoa não falar nenhuma besteira, não fazer alguma coisa, não falar alguma coisa que não seja pertinente, né? Porque eu já acompanhei alguns episódios de outros podcasts, não da área de Bíblia, mas mais da área de marketing, que às vezes a gente vê que a pessoa não fez um dever de casa ali, não fez um levantamento das perguntas, se realmente é pertinente, se não é, né? E isso acaba deixando o podcast, que é uma mídia que você consome de forma mais flexível, né? O consumo de um podcast você pode consumir através de. é, é, Pode estar relaxado, deitado ali, consumindo podcast, mas pode também estar arrumando a casa, lavando a louça, lavando roupa, né? Então, assim, faz com que a coisa não seja mais interessante, né? E uma mídia que tem crescido muito por conta dessa flexibilidade mesmo. Então, acho que é bom para a gente poder pegar esse gatilho aí e saber que o trabalho para produzir qualquer tipo de conteúdo começa na curadoria mesmo. A gente precisa entender o que a gente vai falar, ter propriedade. Se não tiver propriedade, pesquisa. Nós somos bibliotecários e bibliotecárias, sabemos que essa etapa ela é fundamental, né? Então, independente do tipo de conteúdo, do formato, o trabalho de curadoria é essencial. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outros comentários. Opa, às vezes eu perco aqui a forma como que eu vou resgatar isso. Peraí. Sou dois. A Den Nascimento está falando que o nome do podcast dela é Contadora de Histórias, que ficou não ficou muito entendido no início. E que ela está falando que é um dos quase 90 bibliotecários do SESI São Paulo demitidos em 8 de junho. Essa é uma questão super delicada, né? E que comoveu a nossa classe, porque num momento tão importante, a gente ter que passar por demissões em massa de bibliotecários, né? É muito, muito E que triste. demonstra a fragilidade de contratação do Sistema S, né? Que foi demonizado, inclusive, na campanha, desde a época da campanha, que dava-se muito dinheiro para o Sistema S e sem entender a importância que esse sistema acaba tendo no bojo da sociedade brasileira, ainda tão carente. Verdade, com certeza. O Eric aqui está falando, o Biblioteco Podcast aborda sobre dicas de filmes? A gente fez um episódio, Eric, acho que foi o episódio 5, que era uma coisa mais de experimentação, né? A gente fez uma roda de convidados, aí tava eu, o Jefferson, a Patrícia e o Ricardo, e cada um tava opinando sobre filmes, mas só foi esse episódio também. Aquele das dicas, a gente chegou a fazer no finalzinho do programa, só que todo mundo dá dica de alguma coisa, aí a gente achou que tava um tanto quanto lugar comum. Mas a gente pode voltar a fazer esse de dicas de filme, fazer um programa dedicado a dicas de filmes. Depende do que vocês demandarem aí pra gente. Então, gente, vamos lá mandar dicas aí para o Biblioteca Podcast para eles poderem entender também o que a gente gostaria de ouvir, né? A gente E perguntou Pode falar. A gente perguntou no Insta, só tivemos quatro respostas. Então, por favor, deem mais dicas aí do que vocês querem. Isso aí, gente. E o Sidney, nosso querido Sidney, está perguntando: Rafael, você prefere Marvel ou DC? Ah, meu Deus do céu. Eu sou um grande fã das duas, mas eu sou mais fã de X-Men. Como X-Men pertence à Marvel, então Marvel. E aqui a Suzane está falando que gostava das dicas, ó. Eu também gostava das dicas. Teve um episódio que uma professora acho que de Minas, eu esqueci o nome dela, Gláucia infelizmente eu não Vaz. tenho. Ela indicou o Homecoming, né? Que é aquele da Beyoncé, um A documentário da Gláucia ela é uma Beyoncé. grande fã da Beyoncé, da Beyoncé. Então vamos voltar com as dicas, gente. Vamos voltar com essas dicas então. Ó, já foi Suzane, Maiara, o Eric. Ah, é. E essas dicas eu acho elas incríveis, né? Porque
A gente, às vezes, dá um insight para a gente sobre coisas que a gente não tem um olhar mais crítico para poder consumir, né? Eu Aí a estava gente vai lá, esse documentário, alternar esse, as dicas com aquele que tem no final, que eu esqueci o nome do quadro, gente, que vergonha. É o. Ah, não vou lembrar o nome do quadro. rodada de shot, Rodada de não. shorts, rodada de Rodada shorts. de shot. Rodada de shorts. No meu não teve rodada de shot. Não teve, que era do No meu não. cancelamento. Quem você cancelaria? Ah, é verdade, verdade, teve. Quem deveria ser Quem cancelado deveria ser cancelado, no... verdade. Verdade, esse foi muito bom. A gente queria todo mundo falar o mesmo, né? Mas, infelizmente, não deu, mas tem bastante gente para ser cancelado. Ô, O Eric, pode falar. não, não, eu só fiz só Ah, só fiz. o Eric está falando aqui, qual a sua obrigada sobre o filme? A sua obrigada, eu acho que você deve ter dado algum erro de digitação aqui. O Eric, faz a pergunta de novo que a gente não vai conseguir entender. E a Bíblia Periférica está falando que o episódio sobre músicas censuradas foi maravilhoso. É esse episódio sobre, será que foi o do Rafael Greenhalgh que ele falava que foi sobre censura? Porque Bíblia Periférica vai ter uma live no próximo final de semana que vai ser o Chico de Paula com. Vocês estão acompanhando aquelas playlists que a gente está fazendo umas temáticas, né? A gente coloca a playlist lá no Insta, no link para o Spotify, para o Deezer, e ao mesmo tempo que os autores produzem artigos para a Bibliô. Então a gente já teve de músicas censuradas, que o Rafael Greenhalgh foi o curador disso. Depois falamos sobre músicas referentes à questão racial, que o Wellington foi o curador disso. Então vai ter uma live no próximo final de semana, se eu muito não me engano, Sobre esse tema. né? Mas teve esse episódio Sobre esse sim tema, muito sobre legal. esse tema. Gente, a gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa live. Eu gostaria que o Rafael tem mais duas perguntas para fazer, tá? Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, coloquem aí para a gente, tá? Para a gente poder colocar nesses minutinhos finais. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer, né, é o que é assim, qual o conselho que você dá, né, para quem está querendo iniciar aí nesse mundo do podcast? Quais foram os maiores aprendizados aí que você teve nesse processo, né? Porque é um projeto novo e inovador dentro da área de Bíblia. Então, fica essas duas perguntas. Qual o conselho que você dá para quem está querendo iniciar um podcast? E quais foram os seus maiores aprendizados aí com essa experiência? Eu acho que o conselho é trabalhar bem um conceito do programa que você quer produzir, né? Eu quero falar sobre tal coisa assim assado, pensar em quadros, nem que você mude ao longo do caminho, mas eu acho que você tem bem redondinho qual é o conceito, né, do programa, isso já é um caminho andado. Depois ver também quais são as ferramentas que você vai utilizar para edição. Tem todo um universo aí de edição de áudio, né? Particularmente nós do Biblioteca, nós pagamos um editor, que no caso é o Alan Tolentino, por uma questão de tempo, porque a gente gosta do trabalho que o Alan faz, então a gente remunera essa pessoa. Mas eu conheço também outras iniciativas onde os próprios participantes editam. Também é um caminho a ser pensado. Eu vou ter grana para pagar um editor ou não? Eu vou ter que aprender a editar para conseguir fazer meu material. Então, eu diria que é basicamente isso. Pensar na estrutura de gravação, como você vai fazer essa estrutura, né? E estou chamando de estrutura essa decisão de, não, eu vou pagar, não, eu vou produzir. Então, você vai ter que aprender a fazer isso, né? Você vai ter que aprender a editar. E o conceito do programa e colocar as caras. Colocar as caras assim e vamos ver o que acontece. A Andréia Souza, que é essa nossa participante, né? Uma integrante do Biblioteco, ela também é professora lá na UDESC de Santa Catarina. E um dos projetos dos alunos dela é produzir podcast. Então, eu e o Alan tivemos a Que oportunidade de legal. participar da aula. E eles estão trabalhando nisso. Então, acho que é uma coisa super legal. E também é prazeroso, né, gente? Ter prazer nisso. Porque dá trabalho, dá trabalho. Então, assim, tentem ter prazer nessa atividade. Sensacional. E assim, quais foram os maiores aprendizados que você teve nesse processo?
Eu acho que vários, viu, Mayara? Eu acho, primeiro, aprender a ouvir. Aprender a ouvir, né, nessa coisa de você dar o protagonismo, possibilitar o protagonismo para outras pessoas, aprender a ouvir. Eu acho que a segunda coisa é aprender também mais uma lição de trabalho em grupo, né? Qual a minha sinergia com o Ricardo, ou então sou eu e a Luciana, ou sou eu e a Andréia. Então, como a gente está se respeitando ali dentro, e também com o Alan, também com os convidados, saber contemporizar, saber ceder, e também você se coloca numa condição de produtor de conteúdo, né? Você se torna mais conhecido, né, das pessoas, por mais que nossa área seja um nicho pequeno e quando você se posiciona é menor ainda, mas muitas pessoas, muitos jovens, acabam te ouvindo. E aí você aumenta a tua responsabilidade naquilo que tu faz. Então isso me amedronta, mas ao mesmo tempo me desafia, né? De ter responsabilidade naquilo que eu estou envolvido, naquilo que eu faço, na mensagem que eu passo. Então eu acho que todo esse processo, né? E aí, juntando com pandemia, juntando com uma série de coisas, me trouxe amadurecimento. Então, eu sou grato também ao Biblioteco por isso. Ai, sensacional. Obrigada, Rafael. A gente está aí já nos minutos finais. Eu sempre termino um pouquinho antes, porque o Instagram gosta de me trollar, né? Me corta no meio da despedida e dos agradecimentos. Então, eu quero te agradecer por tudo que você passou aqui para a gente. Com certeza a gente aprendeu pra caramba, quem acompanhou desde o início aí. Quem não acompanhou, chegou agora, vai ficar salvo lá no IGTV. Então, assista, porque é um formato de conteúdo diferente. Então, é uma outra perspectiva, é um outro ensinamento, é outra coisa produzir um podcast. Então, o Rafael trouxe aqui um pouquinho para a gente dos bastidores do Biblioteca Podcast, tá? E te agradecer por toda a generosidade, por estar passando assim todo esse conhecimento para a gente, por inspirar a gente com esse projeto maravilhoso como Biblioteca Podcast, que realmente tem atuado no empoderamento político do bibliotecário, né? É assim que eu enxergo esse projeto e eu aprendo demais a cada episódio. Tenho certeza que quem acompanha também. E agradecer pela presença aqui hoje. Eu só tenho a agradecer, Mayara, pela sua gentileza e de oferecer esse espaço para a gente debater um pouco e saber que nós temos uma audiência tão qualificada, né, quanto a sua, me engrandece, né, de saber que uma pessoa que eu admiro, que eu acho que faz um trabalho fantástico, assiste ao programa, gosta do programa, participou do programa, vai voltar para participar do programa. Então, para mim, me Com dá uma honra. certeza. E a todo mundo que eu vejo aqui, o Eric, toda live que eu faço, o Eric está assistindo. Um beijo, Eric. Ter paciência por me ouvir. E Hugo, e Mocinha da Bíblia, e todas as pessoas aí que gostam, que também qualificam a audiência do Biblioteca. Então, eu acho que é uma troca, sabe? A gente oferece o conteúdo, vocês devolvem isso para a gente. Então, dá muito prazer. Ah, incrível. Olha, eu fico toda boba, porque eu, assim, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Ah, Mas meu eu Deus, fico muito Maiara feliz de Cardal. contribuir da forma. Eu fico muito feliz de contribuir de alguma forma, né? E é realmente uma troca. Esse ambiente do digital, ele permite isso, né? Então, em vez da gente agir com preconceito e falar que isso aqui não vale nada, que a gente está sendo enganado, não sei o quê, vamos utilizar esse ambiente para levar a nossa mensagem e contribuir também para o engrandecimento da biblioteconomia. Bom, então, gente, me despeço por aqui. É um bom sábado para todo mundo. Fiquem em casa, por favor, tá? E um beijo. Um beijo, gente. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. E vamos ouvir o episódio de hoje, hein? Daqui a pouco eu vou fazer a propaganda.